Fala galera, beleza? Bom, vamos lá, né? Como eu disse para vocês na aula, a gente vai falar sobre cilindro e cone, certo? Bom, mas nesse vídeo aqui eu vou falar somente sobre cilindro, beleza? Então vamos lá. Bom, gente, o que é o cilindro, né? Bom, você já deve ter uma noção aí bacana, né? De que o cilindro é uma figura, né, um corpo redondo que tem as bases circulares, né? Tem duas bases, uma inferior e outra superior. E aí a superfície desse cone, a superfície lateral, né, que a gente vai chamar, ela é arredondada, certo? Então é uma figura desse tipo aqui, tudo bem? E aí a gente tem que identificar, pessoal, alguns elementos desse cilindro, tá? Para a gente poder avançar, para depois calcular alguns elementos, né? Como a área da base, a área lateral e assim por diante. Então veja só, esses dois círculos, né, que você está vendo aqui, a gente vai chamar de base, tá? Igual tá aqui. Então aqui é a base e aqui é a base. Então entendo que essa aqui seria a base superior, né? Essa superior e essa aqui a base inferior. Bom, a distância, pessoal, entre essas duas bases, né? A distância entre esses dois círculos nós vamos chamar de altura, né? Beleza? Então a altura do cilindro ela vai ser a distância entre essas duas bases, ok? Cada uma dessas linhas, pessoal, que liga dois pontos, né, da base, né, um ponto da base superior e o outro ponto da base inferior, nós vamos chamar de geratriz, tá? Então essa aqui é a geratriz do cilindro. Muito bem. E aí, pessoal, o segmento que liga o centro da base superior até o centro da base inferior, nós vamos chamar de eixo, né? Esse aqui é o eixo do cilindro, beleza? E aí é claro, né, que como as bases são circulares, então esse segmentozinho aqui, né, vai ser o raio da base. E aí é claro que se eu passo essa aqui pelo círculo todo, a gente vai ter que todo esse tamanho seria o diâmetro, beleza? Então você já sabe, base e base, a altura do cilindro, né? Que normalmente nós vamos chamar pela letra H. Aqui nós temos a geratriz, que vamos chamar pela letra G, certo? E aqui o eixo do cilindro, ok? Isso aqui é muito importante, pessoal, na hora da gente poder classificar o cilindro, ok? Então vamos lá. Bem, no cilindro, a gente tem que ver algumas secções, né? Nós temos basicamente duas secções, tá, pessoal? A gente tem a secção transversal, né? Que é a qualquer interseção, né, não vazia do cilindro com um plano paralelo às suas bases. Então imagine que você tem esse cilindro aí e você corta ele, né, paralelamente com as bases, né? Esse planozinho aqui, ó, esse plano amarelo, ele é paralelo às duas bases, a base superior e a base inferior, ok? Muito bem, então, e aí essa figura aqui que vai formar, ó, na interseção com o plano com o cilindro, é que nós vamos chamar de secção transversal, ok? Então, isso é só para vocês poderem identificar. Por quê? Porque em alguns exercícios, ele vai falar sobre isso, né? Dada um cilindro foi cortado por um plano paralelamente à sua base. E aí você vai lembrar que, então, que isso aí é uma secção transversal, ok? Muito bem. A outra secção que é muito importante, tá, pessoal, é a secção meridiana. E aí, só uma coisa importante também dizer é que a secção transversal de um cilindro, ela sempre é congruente às bases, tá, gente? O que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer secção que você faça no cilindro, qualquer secção transversal, essa figura formada aqui, ó, ela é exatamente igual às duas bases, ok?
É isso que está dizendo. E aí então vamos lá, ó. A secção meridiana, o que que ela é? O próprio nome já fala, né? Meridiano quer dizer que vai cortar bem no meio. Então eu vou cortar um plano, né? Agora ao invés de eu cortar ele paralelamente à base, eu vou cortar ele perpendicularmente à base. E aí essa secção, pessoal, eu vou passar ele exatamente bem no centro do círculo das bases, certo? Então essa secção aqui é o que eu estou fazendo, tá? Passando pelo centro do círculo da base, é que nós vamos chamar de secção meridiana, ok? E aí repara que a secção meridiana, ela vai ser um paralelogramo, ok? E aí é claro que a base do paralelogramo, ele é exatamente o diâmetro do círculo da base, certo? Diâmetro do círculo da base. E como é que é o diâmetro, pessoal? É o dobro do raio, certo? Do raio da base. E a altura dessa secção meridiana é exatamente a altura do cilindro, né? Ó, visto que aqui, ó, é a distância entre as duas bases, ok? Muito bem. Bom, aí, pessoal, vamos classificar aqui o cilindro de duas formas, tá? O cilindro, ele vai ter duas classificações, que é o cilindro circular reto e o cilindro circular oblíquo, ok? O cilindro circular reto, pessoal, é esse daqui, ó. Como é que eu vou identificar ele? É simples, tá? O eixo do cilindro, ou então a sua geratriz, ela forma um ângulo de 90 graus com a sua base, certo? Então repara que eu tenho a geratriz e esse ângulozinho aqui formado é um ângulo de 90 graus. E aí, nesse caso eu vou dizer que o cilindro ele é um cilindro circular reto, ou simplesmente um cilindro reto, né? Só para abreviar. O outro tipo de cilindro, pessoal, é o cilindro oblíquo, tá? É onde o eixo ou a geratriz ela forma um ângulo diferente de 90 graus, pessoal, ó, com o plano da base, ok? Então aqui, ó, tem a geratriz. Essa geratriz ela forma um ângulozinho aqui, ó, que não é de 90 graus com a base do cilindro. E aí então eu vou dizer que ele é um cilindro oblíquo, tá? É muito importante, pessoal, vocês entenderem essas duas diferenças, para no exercício ele vai apenas dizer o tipo de cilindro e aí você precisa desenhar esse cilindro para você poder começar a resolver a sua questão, beleza? Bom, então repara, ó, aqui no cilindro reto, pessoal, a secção meridiana, né, que é aquela que passa pelo centro do círculo aliás, passa pelo centro do círculo da base, né? Essa secção aqui, ela vai ser um retângulo, certo? Sempre vai ser um retângulo, tá, pessoal? E é claro, como a gente viu, a base é sempre o diâmetro do círculo, que é o dobro do raio, e a altura é exatamente a altura do cilindro, certo? E aí repara que essa secção meridiana, pessoal, ela divide o cilindro em duas partes, que é exatamente o que a gente vai chamar de semicilindro. O que é o semicilindro? Ele é a metade do cilindro, só que não se confunda. Quer dizer, aqui, ó, não é aquela secção transversal, tá? O semicilindro ele é formado pela secção meridiana. Eu reparo aqui, ó, eu tenho dois semicilindros, só que eles foram separados pela secção meridiana, tá? Se você por acaso fizesse uma secção transversal, o que você iria obter seria um outro círculo, certo? Lembre-se disso. E eu iria também obter dois novos cilindros, né? Com tamanhos diferentes, ok? Muito bem. Aí, pessoal, dentro da classificação do cilindro lá, no cilindro circular reto, tem um caso especial em que é onde a altura do cilindro ela coincide com o diâmetro do cilindro, né, tá? E aí então a secção meridiana que a gente vai ter vai ser um quadrado. Por quê? Porque repara que a altura, né, essa alturazinha aqui, que é duas vezes o raio, também é igual aqui, ó. Então nós temos um quadrado e aí, portanto, né,
a secção meridiana é um quadrado, e então nós vamos dizer que esse cilindro ele é um cilindro circular reto e também ele é um cilindro equilátero, tá? E quando, pessoal, numa questão vier falando assim, dado o cilindro equilátero, né? Se o cilindro ele é equilátero, então ele é um cilindro reto, ok? Mas nem todo cilindro reto ele vai ser sempre um cilindro equilátero, ok? Por exemplo, o da figura aqui, ó. Esse cilindro aqui, repara que o diâmetro ele é um pouco menor do que a base, né? Do que a altura. Então esse cilindro ele seria um cilindro reto, mas não seria um cilindro equilátero, beleza? E aí então a propriedade do cilindro equilátero é que que a altura, né, desse cilindro ele é o dobro do raio, beleza? E aí se você depois na manipulação passa o 2 para cá dividindo, no cilindro equilátero o raio ele vai ser a metade da altura, beleza? Muito bem. Bom, pessoal, aí aqui, visto tudo isso, né, que a gente já falou ali sobre a classificação do cilindro e enfim, a gente precisa agora calcular alguns elementos, certo? Bom, então a gente vai calcular aqui a área lateral e a área total do cilindro circular reto, ok? Muda alguma coisa do cilindro circular para o cilindro oblíquo? Muda quase nada, tá, pessoal? Muda somente um pouco da sua interpretação da questão, tá certo? Mas vamos lá. Como é que a gente calcula a área total, né? Então, repara que é o seguinte. Imagina que eu pego o cilindro e aí eu vou recortar as duas tampas dele, né? Que são as duas bases, ok? E aí, repara que eu vou formar uma figura como tá aqui, ó. Eu tenho as duas bases e aí eu tenho esse retângulo aqui que é a superfície lateral, ok? E aí então, pessoal, repara o seguinte, ó, nas duas bases, né? Como são bases circulares, então vamos lá. A área da base do cilindro é a área do círculo, certo? Então, como é que calcular a área do círculo? Aí vocês vão lembrar que é π vezes o raio ao quadrado, ok? Então, essa aqui é a área da base. Muito bem. E a área da superfície lateral? Como isso aqui, pessoal, ó, ele é um retângulo, né? Em que a base dele é exatamente o comprimento da circunferência da base do cilindro. Porque quando você fechar, pessoal, esse retângulo, né, ele vai perfeitamente encaixar aqui, ó, no círculo da base. Então, esse comprimento aqui do retângulo, ele tem exatamente o comprimento da circunferência do círculo da base. E como é que calcula o comprimento do círculo da circunferência? É 2 vezes π vezes o raio. Então, você tem um retângulo em que a base dele é 2π vezes o raio e a altura é a altura do cilindro, certo? Então, pessoal, a área lateral, que nós vamos chamar dessa forma, vai ser a base, né, que é 2π vezes o raio vezes a altura, certo? Então, é assim que você vai calcular a área lateral do cilindro, ok? Ou área da superfície lateral. Muito bem, você tem aqui, pessoal, a área lateral e você também tem a área da base. Então, como é que eu calcularia a área total, né? Bom, a área total é a área das duas bases mais a área lateral. Ou seja, é 2 vezes a área da base mais a área lateral, certo? Então, a área total vai ser o quê? Vai ser 2 vezes. Quem é a área da base? É isso aqui, ó. 2 vai ser π vezes o raio ao quadrado. Então, 2 vezes π vezes o raio ao quadrado. Mais a área lateral, a gente já tem aqui, ó, que é 2π vezes o raio vezes a altura, certo? E aí, se você quiser simplificar, né, eu posso colocar, ó, o 2π vezes o raio em evidência, e aí nossa fórmula ficaria assim, ó,
é 2π vezes o raio, que multiplica. Nessa primeira parte vai sobrar um raio, né? E nessa parte vai sobrar apenas o H. Então você pode dizer que a área total nós vamos calcular dessa forma aqui, ó. Ok? É claro, pessoal, que você não precisa decorar essa fórmula, mas você precisa entender que a área total será 2 vezes a área da base, né? Somado com a área lateral, certo? Para evitar de você ficar calculando fórmula, né? E aí ajuda bastante nesse entendimento, beleza? Bom, aí aqui eu tenho um exemplo, ó. Eu tenho um cilindro circular reto, olha aqui, é importante, de altura 7 e raio da base 4 centímetros. Aí ele pede para calcular a área da base, a área de uma base. Então, na letra A, vou calcular a área de uma base. Como é calcular da base, pessoal? A área da base é π vezes o raio ao quadrado, certo? Então, quanto vale o raio? O raio vale 4. Então, vai ser π vezes 4 ao quadrado, que vai dar, então, a área da base vai ser 16π centímetros quadrados. Beleza. Letra B. Ele quer a área lateral. Veja, a área lateral, como é que a gente calcula? É 2π vezes o raio vezes h. Então, o raio vale 4, a altura vale 7. Então, basta eu substituir aqui, ó, que a área lateral vai ser 2π vezes 4 vezes 7. Então, ó, 2 vezes 4, 8, vezes 7, 56. 56π centímetros quadrados. Então, isso aqui é a área lateral. Na letra C, ele pede a área total. Então, vamos lá. Ó. A área total, ele é o quê? É a área lateral, a área da base, né? 2 vezes a área da base, somado com a área lateral. Muito bem. Então, a área total vai ser o quê? Quanto vale a área da base? Vale 16π. Vou multiplicar por 2, porque são duas bases, certo? Então, você vai ter 2 vezes 16π mais 56π. Ok? Então, 16 vezes 2 dá 32, mais 56, né? Então, você tem 32π mais 56π. Ok? E aí, você somando, o que você vai ter? Você vai ter 88π centímetros quadrados de área total. E na letra D, ele pede para a gente calcular a área da secção meridiana. Pessoal, o que é a área da secção meridiana? Vamos desenhar aqui o cilindro, ó, só para vocês poderem visualizar. Então, eu tenho aqui o cilindro, né, um cilindro reto, em que o raio aqui, ó, vale 4 e a altura vale 7. O que é a secção meridiana? Ele é o... Aqui você vai cortar aqui, ó, passando bem pelo centro do cilindro, né? Ou seja, ele quer a área desse retângulo aqui, pessoal, ó. E aí, então, a área da secção meridiana é a base do cilindro, né? O diâmetro da base, que vale 8, vezes a altura, né? Ou seja, é o diâmetro vezes a altura, que vai ser 8 vezes 7, que dá 56 centímetros quadrados de área da secção meridiana. Beleza? Vamos para um outro exemplo, ó. Então, a área lateral de um cilindro equilátero, olha aqui, ó. O que é um cilindro equilátero? É em que a secção meridiana é um quadrado, né? Então, ele fala que a área lateral desse cilindro ela é 100π. E aí ele pede para a gente calcular a área total do cilindro. Então, vamos lá. Como é que a gente calcula a área lateral? Ó, a área lateral, deixa eu mudar aqui a cor. A área lateral é 2 vezes π vezes o raio vezes o h, certo? Muito bem. Aí ele fala que essa área lateral é 100 vezes π. Então, eu vou trocar aqui, ó, 100
vezes π vai ser igual a 2π vezes o raio vezes h, certo? Só que aí, pessoal, repara numa coisa, ó. Eu posso cancelar aqui, ó, o π com o π, certo? E aí, então, é o seguinte, ó. O que nós temos? 100 igual a 2 vezes o raio vezes o h. E aí eu posso simplificar aqui o 100 por 2. Então, o raio vezes a altura vai ser igual a 50, certo? Deixa aqui. Aí, o que ele quer? Ele quer a área total. Então, ó, a área total, pessoal, o que a gente precisa? A gente precisa dar 2 vezes a área da base, né? Mais a área lateral. A área lateral a gente já tem, certo? Aí, como ele disse que é um cilindro equilátero, eu vou desenhar aqui, ó. E aí, pessoal, o desenho ajuda bastante. Lembrem disso, tá? Então, ó, você tem aqui, ó, um cilindro equilátero. A altura, pessoal, lembra? É que a altura ela é igual ao diâmetro da base, né? Ou seja, 2 vezes o raio. Então, você tem aqui, ó, que no lugar do H, eu vou trocar pelos 2 R's para encontrar o raio, tá? E aí, então, o que a gente vai ter aqui agora, ó? Que o raio vezes... Agora, no lugar do H, eu vou colocar 2 R's. Então, vai ficar vezes 2 vezes o raio, que dá 50. Aí, eu posso cancelar aqui, ó, 50 por 2, né? E vai ficar R vezes R, que dá R ao quadrado, igual a 25. E aí, então, passa como raiz quadrada, né, do 25, que vai dar, então, que o raio vai ser igual a 5 centímetros. Pronto, pessoal. Encontrando o raio, agora eu calcular da base, né? Então, veja, ó, a área da base, então, a área da base vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado, certo? Então, a área da base vai ser o quê? Vai ser π vezes o raio ao quadrado vai dar o quê? 5 ao quadrado, que dá 25, né? Então, a área da base vai ser 25π, certo? Bom, aí, pessoal, veja só. Eu tenho a área da base agora e tenho também a área lateral, que é 100π. Então, eu vou ter, ó, a área total vai ser 2 vezes. Quem é a área da base? É 25π. Aí você troca, somado com a área lateral, que vale 100π. Aí, ó, 2 vezes 25π dá 50π, mais 100, 150π centímetros quadrados de área total. Beleza? Então, repara, pessoal, que é muito importante aqueles conceitos lá do início, né, de classificação do cilindro equilátero, cilindro reto, para você poder desenvolver um exercício, ok? E aí, lembre-se, tá, pessoal? O desenho ajuda muito, ok? Então, vamos lá, ó. Aí, pessoal, para finalizar aqui sobre o cilindro, a gente precisa calcular o volume. E aí, pessoal, aqui é muito simples, tá? Veja, para calcular o volume, a gente vai comparar com o prisma, tá certo? Por quê? Lembra que o volume do prisma, ele é a área da base vezes a altura. Então, imagina que nós temos aqui um prisma de base quadrada, em que o lado do quadrado vale o quê? Vale R raiz de π. Então, como é um quadrado, o volume seria o quê? Seria o lado ao quadrado, né? Que é um quadrado. Então, a área da base seria o lado ao quadrado, vezes a altura. Bom, o que você tem agora? R vezes o raio, vezes a raiz de π ao quadrado vezes h. Aí, agora, calculando isso aqui, ó, você tem R ao quadrado, a raiz de π ao quadrado da π, vezes o h. E aí, reorganizando, nós vamos ter o quê? Π vezes o raio ao quadrado vezes o h.
E aí, pessoal, repara o seguinte, ó, que πr ao quadrado é exatamente a área da base do cilindro. E quem é o h? É exatamente também a altura do cilindro. Ou seja, pessoal, o volume do cilindro, né, você também calcula como sendo a área da base vezes a altura. E quem é a área da base? É a área do círculo, né, que é π vezes o raio ao quadrado. E aí, multiplicado pela altura, nós vamos encontrar o volume, ok? Então, a forma do volume do cilindro, pessoal, é essa daqui, que é muito simples, né, de lembrar. Π vezes o raio ao quadrado vezes h. Aí vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. Ele pede o seguinte, calcular a área lateral. Eu quero a área lateral de um cilindro reto, né, de geratriz 6 decímetros e volume 54 π. Então veja, lembra o que é geratriz? É a linha que liga aqui, ó, um ponto da base superior até um ponto da base inferior, certo? E aí, como é um cilindro circular reto, pessoal, essa geratriz ela forma um ângulo de 90 graus aqui com o plano da base. Ele falou que a geratriz tem 6 decímetros. E aí lembra, pessoal, que no cilindro circular reto, a geratriz ela coincide com a altura, né? Ou seja, a altura desse cilindro vale 6 decímetros. Beleza, aí vamos lá, ó. O volume do cilindro ele é 54 π. Mas como é que a gente calcula o volume, né? Ele é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, que tem que dar 54 π. Então, pessoal, para eu calcular a área lateral, eu preciso do raio, né? Então, veja, quanto vale agora a altura, né? A altura vale 6. Então, você tem ó, π vezes o raio ao quadrado vezes 6, que tem que ser igual a 54 π. E aí, ó, chai tome, né? Beleza? E aqui também, ó, 56 dividido por, olha, 54 dividido por 6 dá 9. Então, nós vamos ter aqui, ó, r ao quadrado vai ser igual a 9. Então, o raio do cilindro vai ser o quê? A raiz de 9, que dá 3. Muito bem, encontrou o raio, agora você vem para a área lateral. Como é que calcula a área lateral? É 2π vezes o raio vezes a altura. Então, ó, 2π vezes, quem é o raio? Tá aqui, ó, 3. Troca. E a altura vale 6, né? E agora é só multiplicar todo mundo e partir para o abraço. 2 vezes 3, 6 vezes 6, 36 π decímetros quadrados. Ok, pessoal? Então, muito tranquilo, né? E aí eu trouxe aqui um último exemplo para poder a gente finalizar aqui essa parte, beleza? Então é o seguinte, ó, o que ele fala aqui? Ele fala que em um cilindro circular oblíquo, ó, já não é mais reto, por quê? Porque nós temos aqui um ângulo, né? Ele fala que cada geratriz mede 6 centímetros a mais que a altura e forma ângulos de 30 graus com os planos das bases de raio 5 centímetros, conforme a figura. Então, tem aqui um cilindro, né? Em que o raio da base do cilindro vale 5, né? O raio é igual a 5. E ele falou que a geratriz, certo? Tem 6 centímetros a mais que a altura. Bom, pessoal, aí ele quer calcular o que? O volume. Bom, para calcular o volume, como é que a gente calcula? É π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Bom, o raio nós já temos, que é 5. Falta a altura. Então, nós vamos calcular a altura a partir dessa figura aqui, ó. Repara, pessoal, que aqui, ó, se eu ligar daqui para cá e fechar, nós temos um triângulo retângulo, certo? E aí, repara que nós temos a hipotenusa, certo? Deixa eu trocar aqui.
a hipotenusa, certo? Esse cateto e nós temos esse ângulo que está de frente para esse cateto. Então esse cara aqui seria o cateto oposto e aqui é a hipotenusa. Então, pessoal, como ele é um triângulo retângulo, nós podemos aplicar a razão trigonométrica seno, né? Ou seja, o seno de 30 graus vai ser o cateto oposto, que é a altura, dividido pela hipotenusa, que é h mais 6. Bom, o seno de 30 vocês sabem como é que dá, né? Que é 1 sobre 2, que tem que ser igual então a h sobre h mais 6. E aí, ó, tchan e tchan, né? Então, h mais 6, que vai ser 2 vezes o h. Bom, vou passar esse h para o outro lado. 2h menos 1h. Então, a altura vale 6, certo? E aí, então, pessoal, veja só. Nós encontramos a altura. E agora é só calcular o volume, né? O volume é π vezes o raio. O raio vale 5. Então, 5 ao quadrado vezes 6, que dá a altura. Então, ó, 5 ao quadrado é 25. Então, você tem π vezes 25 vezes 6, certo? E aí, então, pessoal, 25 vezes 6 vai dar, então, vamos fazer aqui a continha, né, que eu não de cabeça. 25 vezes 6, 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 12, com mais 3, 15, né? Então nós temos 150 π, foi dado em centímetros, então centímetros cúbicos. Beleza, pessoal? Então, gente, é isso, né? Bons estudos aí para vocês e até um próximo vídeo aí, né?